João capítulo 6, a multiplicação dos pães e dos peixes. O nosso Deus criou todas as coisas, inclusive, vamos já se dizer, o pão. Como Deus criou o pão? Criando o trigo. O homem semeia o trigo, cuida do trigo, cuida daquela semente, daquela plantação. O trigo cresce, o trigo fica maduro, o homem colhe o trigo, leva o trigo para a eira, bate o trigo, moe o trigo, faz a farinha e faz o pão. Isso é um milagre de Deus. E aqui nós vemos Jesus fazendo esse pão de forma instantânea. O que nós podemos entender? Podemos entender que Deus pode fazer milagres na nossa vida de forma gradual, trabalhando o milagre, trabalhando o sonho, trabalhando o projeto, ou fazê-lo de forma instantânea. Mas isso, o modo, a maneira, quem escolhe, quem determina é Deus. Nós devemos crer e saber que, de uma forma ou outra, o Senhor fará o milagre em nossas vidas, fará o milagre que nós precisamos. João 6, versículo 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso só para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. O problema era evidente. Como alimentar uma multidão tão numerosa? E quando você vê essa passagem nos outros evangelhos também, você vê que foram propostas, vamos dizer assim, 4 soluções para este problema. A primeira delas, os discípulos sugeriram que Jesus mandasse o povo embora. Está no Evangelho de Marcos. Ou seja, que se livrasse do problema. Às vezes as pessoas acham que é mais fácil se livrar de um problema do que tentar resolver, do que tentar ajudar, do que tentar fazer alguma coisa. Então a primeira solução: manda a multidão embora, mestre. Ou seja, cada um vai se virar do seu jeito. Nosso Senhor, Ele conhece as dificuldades, conhece nossa condição. Jesus falou: esse povo está faminto. Eles podem desfalecer pelo caminho e já está ficando tarde. Nós vamos alimentar esse povo. Era isso que Jesus estava dizendo. Mas voltando à segunda solução é a que Felipe apresenta, dizendo, ou seja, fazendo as contas de quanto Jesus iria gastar para comprar pão. A solução de Felipe era comprar pão e fez as contas de quanto gastaria, era uma soma muito alta, ou seja, ele arrazoou, fez as contas, ou seja, agiu pela razão, por meios naturais, ao invés de simplesmente, porque a Bíblia fala que Jesus estava testando Filipe. Fez essa pergunta ele para o experimentar. Experimentar o quê? Experimentar a fé de Filipe. A resposta de Filipe não deveria ser fazer as contas, quantos pães gastaria, mas simplesmente dizer: mestre, o Senhor sabe todas as coisas.
E eu tenho certeza que o Senhor já tem a solução, como Jesus já sabia o que iria fazer, está escrito na Bíblia. Então essa deveria ser a resposta certa de Filipe, que é a resposta de quem age pela fé, de quem vive pela fé, não pela razão, mas o crente, ele vive da fé. E isso é um motivo pelo qual muitas pessoas não desfrutam o milagre de Deus, porque ao invés de focarem no Senhor, que faz milagres, ficam imaginando como vão fazer, ao invés de deixar para Jesus fazer. Ficam imaginando, criando, projetando, quebrando a cabeça, se desgastando, ficando nervoso, preocupado, quando simplesmente deveria deixar nas mãos do Senhor, sabendo que o Senhor sabe o que fazer em cada situação de nossas vidas. A terceira solução veio de André, que apresentou o menino que havia levado um lanche, apresentando o menino que tinha ali 5 pães e 2 peixes. A Bíblia não fala como André encontrou esse menino, mas André o encontrou. Falar um pouquinho desse menino, né? Em meio à multidão, parece que o único precavido, né? O único que se preparou para seguir Jesus foi esse menino, levando o lanche. Ou seja, ele foi preparado para ficar o tempo que fosse necessário. Prudente, planejou, coisa que devemos aprender com esse menino. Prudência, planejar e não ter pressa no que diz respeito a Deus. Não ter pressa de parar de orar, de meditar, de sair da casa do Senhor. Está disposto e sempre preparado para seguir Jesus em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Veja o versículo 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Ou seja, ele apresentou uma solução, mas não sabia como fazer. Não tinha certeza do que fazer com 5 pães e 2 peixes. Como lidar com aquilo que ele tinha nas mãos. E às vezes a solução está diante dos nossos olhos e nós não enxergamos. Deus já colocou diante de nós, mas nós não enxergamos porque arrazoamos demais, levamos demais para o lado da razão. Às vezes já está a resposta e nós não enxergamos. Já está em nossas mãos necessário e nós não sabemos como lidar com aquilo, ou não entendemos. André falou, tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tantas pessoas? Para nós, homens naturais, 5 pães e 2 peixes são apenas 5 pães e 2 peixes. Mas para o nosso Senhor é o suficiente para dali fazer um grande milagre. Eu me lembro da viúva, que o azeite dela foi multiplicado. Eliseu perguntou: o que você tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada, só uma botija com um pouco de azeite. Aquilo para ela não era nada, mas ela aprendeu que para Deus aquilo era mais do que suficiente para fazer o milagre que fez na vida dela. Então, o que nós aprendemos aqui também? A sermos mais perceptivos, mais espirituais, orar mais, colocar mais as coisas nas mãos de Deus, porque, repetindo, às vezes a solução já está diante de nós, já está em nossas mãos e nós ainda não enxergamos, ainda não entendemos. E aí você vê a 4ª solução que foi apresentada por Jesus. Jesus é a verdadeira solução. Jesus é resposta para tudo, é saída para tudo.
E vamos lembrar que ele deixa bem claro: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, 5 pães e 2 peixes vão ser sempre apenas 5 pães e 2 peixes em suas mãos. Mas com Jesus, milagre acontece, extraordinário acontece. Versículo 10, veja. Disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia uma relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus pegou o lanche daquele menino, daquela criança, para fazer esse milagre extraordinário, alimentar milhares de pessoas. Feliz foi esse menino de estar ali com o lanche. Feliz foi a mãe desse menino, não é verdade, que preparou o lanche para ele levar. Ou seja, ambos tiveram participação no milagre que Jesus fez. Ambos cooperaram com o Senhor, pensando dessa forma, desse ponto de vista. Se nós aprendermos a trabalhar com o Senhor pela fé, nós vamos ver como que as coisas são bem mais simples, bem mais descomplicadas, bem mais fáceis de se resolver. Versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças. Por que Jesus deu graças? Deu graças ao Pai pelo alimento, pelo pão, por tudo. Porque tudo vem de Deus, tudo é dádiva de Deus. Havendo dado graças, repartiu pelos discípulos. Nós devemos sempre dar graças a Deus por tudo que recebemos. Cada alimento que comemos, antes de comer, de dar a primeira mordida, dá graças ao Senhor. Reconhecer que é o Senhor que está nos alimentando mais uma vez ali naquele momento, que nos dá o pão de cada dia. E a Bíblia também diz: em tudo dai graças. Havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes. Claro, os discípulos tiveram participação em distribuir o pão, mas o milagre aconteceu das mãos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Os discípulos tiveram o privilégio de distribuir. Nós somos pessoas privilegiadas. Nós conhecemos a verdade, conhecemos o Mestre, conhecemos a vontade de Deus. Então nós temos oportunidade de participar da obra de Deus, dos milagres que Deus faz nas nossas vidas, dentro de nossa casa, nas vidas de outras pessoas. E todos comeram. E a Bíblia fala que ficaram satisfeitos. E sobraram ainda 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada e dos 2 peixes. E Jesus disse para que recolhesse o que sobrou. Veja, e quando estavam saciados, versículo 12, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Jesus está ensinando aqui a não desperdiçar. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O milagre, os sinais que Jesus fazia, não tinha por objetivo apenas atender as necessidades do povo, mas mostrar para o povo a sua natureza divina, a sua divindade, seu poder, a sua glória como Senhor, como Criador, como Deus, como Salvador. Sabendo, pois, Jesus que o haviam de vir arrebatá-lo para o fazer o rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. A lição prática
dessa passagem, ela é bem clara, né? Toda vez que tivermos uma necessidade, devemos entregar tudo a Jesus, confiar e deixar que Ele faça o resto. Devemos começar com o que temos, colocando tudo nas mãos do Senhor. Assim como aquele menino fez, né? Uma coisa louvável. Ele abriu mão daquilo que ele possuía, entregou nas mãos do Senhor e teve uma participação expressiva nesse milagre, nesse sinal que Jesus fez. Aquele pequeno lanche ofertado pelo menino foi tão importante quanto o bálsamo valioso usado para ungir os pés de Jesus. Então, creia que Jesus é poderoso para fazer milagres em sua vida, para trabalhar em você, para trabalhar no que você tem, seja multiplicando, seja fazendo aquilo que deseja seu coração, aquilo que você sonha. Coloque nas mãos do Senhor, trabalhe com o Senhor, pela fé, crendo, e o milagre vai acontecer sempre. Você vai estar sempre sendo abençoado por Deus e tendo o privilégio de fazer parte da obra dele, de participar com ele da obra de Deus nessa terra. Você poderá ter o prazer de ver reflexos em sua vida e, melhor ainda, né, na vida de outras pessoas que você se dispuser a ajudar, a repartir com eles o pão. Não só o pão que alimenta o corpo, mas principalmente o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.